Irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Deus possa estar realmente reinando nos nossos corações e que nós tenhamos a consciência de que viemos aqui nessa noite para exaltarmos o nome do nosso Deus. E sabemos que enfrentamos situações adversas nas nossas vidas, mas o nosso Deus é maravilhoso e Ele nos leva aonde não pensamos que podemos ir, mas Ele nos leva. E essa noite é uma noite de festa, né? Uma noite de batismo, noite de recepção de membros, e é motivo de exaltarmos o nome do nosso Deus. Graças a Deus porque você está aqui nessa noite para louvar, adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Amém. 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 André, você ore para nós, fazendo um favor. Porque é bom servir ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao Senhor. Nós te bendizemos por essa igreja, por cada vida que está aqui. O Senhor tem abençoado, tem sustentado a tua presença. Pedimos que este culto
seja um marco na nossa vida, que possamos sentir aqui a presença do Teu Espírito Santo e abrir o nosso coração para glorificar o Senhor. Oramos, Senhor, assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, uma graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos nessa noite. Nós vamos dar continuidade a esse momento de adoração ao nosso Deus, lendo o texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós leremos dos versos 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, que verdade bendita a de que nós, do verso 21 e 22, que antes éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas, agora, porém, fomos reconciliados através da obra de Jesus no corpo da sua carne, mediante a sua morte, que nos apresenta diante do Senhor santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos louvar ao Senhor por esta obra grandiosa de graça, de misericórdia, de salvação, na entrega da sua própria vida naquela cruz pelos nossos pecados. E no 42 do nosso cenário, o grande amor de Deus. Louvemos com alegria e com reverência, gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós.
convidar o diácono Artan para orar nesse instante, uma oração de louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele nos concedeu e, sobretudo, essa obra de reconciliação que nos aproximou do nosso Senhor, nosso Criador. Pai Celeste, nós oramos a Ti, meu Deus, agradecidos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, meu Pai. Em especial, Senhor, agradecemos a obra, Senhor, de Jesus na cruz, meu Deus, Sim. por ter morrido, Senhor, por nós, quando ainda estávamos mortos, meu Pai, em nossos delitos e pecados, e por essa obra, Senhor, magnífica do Senhor na cruz, que nos trouxe a redenção, meu Deus. Sim. Louvamos o Senhor por isso, confiando, Senhor, que a nossa salvação só vem de Ti, meu Pai. Sim, sim. Perdoa, Deus, assim, os nossos pecados, dirige o restante do nosso culto e nos capacita, meu Pai, a prestar culto agradável a Ti. Sim, Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, vamos abrir ainda a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 5. Texto que na nossa liturgia nos prepara para apresentar ao Senhor a confissão dos nossos pecados. Esse texto ele vem nos lembrar que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. O Senhor nos salvou para sermos filhos, e como filhos sermos agradáveis a Ele, filhos amados, que andam de acordo com o nosso Pai Celestial, que vivem conforme a natureza do nosso Deus, o nosso Pai, em quem nós fomos gerados pelo Espírito Santo para uma nova vida. E esse texto nos diz isso. Olha o que Paulo, então, vai escrever à igreja de Éfeso. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Porquanto vede prudentemente, então, irmãos, como andais, não como necios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, esse texto nos lembra então que nós temos uma vida em Deus, uma vida nova através de Cristo. E essa vida nova é também uma vida limpa, uma vida pura, uma vida santa que agrada a Deus. Nesse instante, então, eu convido você a fazer uma reflexão da sua vida, confessar o seu pecado, a pedir a Deus a força, o poder para deixar qualquer coisa que não está de acordo com a vontade do Senhor na sua vida. Que o Senhor nos ajude nesse momento. Após a oração de confissão silenciosa, nós vamos pedir o presbítero Hélito que nos conduza nessa oração de gratidão a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Ó Deus e Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor, com os nossos corações, ó Pai, agradecidos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado, pelo sustento de cada dia, Sim. pela família, pela igreja, ó Pai,
que nos acolhe, pela igreja que somos, ó Deus. Mas muito mais, ó Pai, nós te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, te exaltamos pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai, não por nossos méritos, ó Deus, mas pela tua graça que nos alcançou, por teu Filho Jesus, ó Deus, morto lá na cruz, levando sobre ele, ó Pai, as nossas iniquidades. Muito obrigado, Pai. Nós te bendizemos, exaltamos e adoramos o teu nome, ó Deus, por tudo isso. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho e nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus pelo perdão, nós estamos limpos por causa de Jesus. Nós podemos alegrar, agradecer a Deus. E nesse instante nós vamos preparando aqui para louvar, agradecer com os nossos cânticos, exaltar o Senhor. E eu quero convidar você a se alegrar um pouco mais. E nós temos um motivo grandioso de alegria nessa noite. Nós estamos hoje recebendo novos membros na nossa igreja. Irmãos que o Senhor conduziu até essa família na fé, que é a Igreja Presbiteriana Central, e nos deu o privilégio de ter esses irmãos aqui conosco. Vamos agradecer a Deus por isso? Eu quero chamar aqui à frente esses irmãos que foram recebidos nesses dias, né? Estão sendo recebidos aqui oficialmente em público pela igreja hoje. E esses irmãos são, em primeiro lugar, Dona Laura, Gleice, os nossos irmãos André e Heloísa, e juntamente com o André e a Heloísa, estaremos recebendo agora por batismo infantil seus filhos Davi e Pedro. Eu queria convidar o presbítero Marcos para me auxiliar aqui nesse instante. Irmãos, a nossa irmã Laura está sendo recebida aqui na nossa igreja por transferência. A Gleice está sendo recebida por jurisdição a pedido. O André Luiz também vindo por carta de transferência, né, para a nossa igreja. E nesse instante, irmãos, nós queremos passar ao batismo infantil do Davi e do Pedro e passar algumas perguntas aqui ao André e a Heloísa. O André e a Heloísa, não é, trazem os seus filhos, e nós já conhecemos a palavra de Deus, que nos instrui que Jesus recebe as crianças, e não só recebe as crianças, dizendo que dos tais ao reino dos céus também, como recebe das crianças perfeito louvor, né? Como ele vai dizer, ele recebe um louvor sincero das crianças, já nos momentos finais de seu ministério, quando confrontando ali os fariseus no templo. E hoje nós, então, recebemos essas crianças trazidas por seus pais para o batismo. E eu pergunto ao André e a Heloísa se eles se comprometem nesse instante a educar os seus filhos, fazendo com que eles também entendam que há um só Deus, o Criador de todas as coisas, que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, um com o Pai, que enviou o seu Espírito para fazer morada em nosso coração, nos conduzindo à presença do Senhor. Vocês prometem pregar aos filhos de vocês o Evangelho, fazê-los compreender a fé que vocês mesmos hoje declaram e proclamam no Senhor Jesus? Sim? Sim. Vocês prometem ensinar os seus filhos a ler as Escrituras e também ler com eles e ensiná-los a orar e buscar o Senhor e orar com eles e por eles? Sim. Vocês se comprometem a fazer com que o Davi e o Pedro sejam frequentes à igreja, conduzi-los à comunhão, ao culto, à adoração ao Senhor, enquanto eles também estão debaixo da responsabilidade de vocês? Sim. Sim. Uma vez comprometidos assim, agora eu queria convidar a igreja a se colocar em pé e queria perguntar à igreja, e ouvir um sonoro sim dos irmãos, se a nossa igreja também agora aqui, olhando para essas crianças, se comprometem com a vida delas, para que elas cresçam aqui neste lugar, entendendo a palavra de Deus, vendo com procedimentos exemplares, verdadeiros servos de Deus, homens e mulheres de Deus aqui, que os recebem como filhos dessa igreja, comunidade dessa igreja. Vocês comprometem com eles dessa forma? Sim. Amém. Que Deus nos abençoe e nós possamos ser uma família para eles na fé. Davi.
ovelhinha do Senhor Jesus, servo de Cristo Salvador. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o poder de Cristo Jesus recaia sobre a sua vida poderosamente. A graça do Senhor se manifeste sobre você. E a unção do Espírito Santo esteja na sua vida, para servir ao Senhor e glorificá-lo em todos os seus dias. Em nome de Jesus. Amém. Pedro. Ovelhinha de Cristo, o nosso Salvador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a unção do Senhor, seu poder, a sua palavra, esteja sobre a sua vida e na sua boca, para proclamar e bendizer o Salvador das nossas almas, que é Cristo Jesus. E você e seu irmão Davi sejam vitoriosos sobre toda a obra do mal, possam honrar e glorificar ao Senhor em toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Deus grandioso, louvamos, ó Pai, exaltamos o teu santo nome. O Senhor que é o único, ó Pai, que dá a vida. E não só nos dá a vida que vivemos agora e sustenta a nossa existência, mas em Cristo Jesus o Senhor nos dá a vida eterna, a vida perfeita. Ele é o bom pastor que veio para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, conduz-nos nesse caminho, nós possamos estar perto de Jesus cada momento. E abençoa o Davi e o Pedro, possam crescer na presença do Senhor, crescer, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, crescer para glorificar o teu santo nome. Ser com eles, ser com o André e a Heloísa, dando-lhes plena condição de criar os seus filhos e educá-los nos teus caminhos. Dá-lhes, ó Pai, força contra toda a cilada do inimigo, para que eles jamais percam de vista o propósito maior, o compromisso deles com o Senhor e com seus filhos, e possam assim, ó Deus, vencer e caminhar firmes sem olhar para trás. Ajuda-os, ó Pai, anima-os e dá-lhes a alegria do Senhor nessa tarefa. Nós te pedimos e abençoa essa igreja, que essa igreja seja bênção na vida de todos esses irmãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com nossos cânticos, palavra com o ministério de louvor, que eles Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus, que é o eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, que é o único digno e merecedor de toda exaltação, toda honra e toda glória. Desde os confins da terra, da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce essa canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção. E os povos cantam
exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado é Senhor. Amém. Glória a Jesus. Nossa irmã Dona Rosa, eleve a Deus uma oração neste momento, minha irmã, em agradecimento e consagração a Deus dos nossos dízimos e ofertas. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esta grande bênção que o Senhor nos tem dado de estar na tua casa, de ver os irmãos, de estar junto, louvando o teu nome, ó Pai. Pai amado, e agora queremos colocar na tua mão, ó Deus, as pessoas, ó Pai, que se dizimaram, levaram as ofertas, que o Senhor esteja abençoando esses irmãos, que esse dinheiro, Pai, essas ofertas, sirva, ó Deus, de engrandecimento para a tua obra. Pai amado, abençoa todas as partes desse culto, Pai. Fala ao nosso coração, nos dá a alegria de estar na tua presença, disposição de te louvar. E fala, ó Deus, conosco nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós, só tu és digno, Senhor Jesus, tu és digno, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós. Te damos graças Por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição, te damos graças por tua vida, graças pelo amor, graças pelo teu perdão. Nós vamos continuar louvando a Deus nesse culto, celebrando, exaltando o nosso Salvador, e agora através das crianças que vão nos conduzir nesse momento, apresentando 2 cânticos.
felizes, todos nós estamos. Chegou o Natal, sim, vamos celebrar. Estamos alegres e maravilhados. Vem, meninos, Deus transformou, Deus transformou. Felizes, todos nós estamos. Chegou o Natal, sim, vamos celebrar. Estamos alegres e maravilhados, porque meninos, Deus transformou, Deus transformou. Deus em homem se tornou, pra que eu pudesse vê-lo. Aqui desceu pra nos mostrar o seu amor tão grande. Felizes, felizes, todos nós estamos. Chegou o Natal, sim, vamos celebrar. Estamos alegres e maravilhados, porque menino, Deus transformou, Deus transformou. Felizes, felizes, vamos cantar, felizes, felizes, todos os anjos vão cantar, felizes, felizes. Oh, que noite de alegria, felizes, felizes, noite feliz. Felizes, felizes, todos nós estamos. Chegou o Natal, sim, vamos celebrar. Estamos alegres e maravilhados, porque menino, Deus transformou, Deus transformou. Deus em homem se tornou, pra que eu pudesse vê-lo. Aqui desceu pra nos mostrar o seu amor tão grande. Felizes, felizes, todos nós estamos. Chegou o Natal, sim, vamos celebrar. Estamos alegres e maravilhados, porque menino, Deus se transformou, Deus se transformou. Eu tenho muitos sonhos e muitas versões. Natal, celebremos. Não tem mais o onde assim falou. Não tem mais, Deus te amou. Não tem mais, Deus sabe o que fazer. Ele vai cuidar com carinho de você. Quantos anjos lá no céu surgiram ao nascer o Rei Jesus? Deram glórias e a Deus louvaram, mas hoje estão a nos dizer: não tem mais, o anjo assim falou. Não tem mais, Deus te amou. Não tem mais, Deus sabe o que fazer. Ele vai cuidar com carinho de você. Se a tristeza entrar em sua vida e seu mundo desabar, basta só lembrar que Deus nos ama. Junto a nós deseja sempre andar. Não tem mais, o anjo assim falou. Não tem mais, Deus te amou. Não tem mais, Deus sabe o que fazer. Ele vai cuidar com carinho de você. Não vou com medo ficar, Jesus comigo está.
Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor agora em Mateus capítulo 1, essa palavra que é viva. Eu quero ler 1 a 3 e depois ler o 16 e 17. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Agora 16 e 17. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Meus irmãos, nessa noite nós queremos refletir sobre como Jesus é a redenção da história. Ele é o Redentor de toda a história. E aqui nós temos diante de nós, no capítulo 1 de Mateus, o registro do nascimento de Jesus, mas Deus inspirou Mateus não só para registrar os eventos do nascimento propriamente, o anúncio a Maria, mas também a genealogia, ou seja, os antepassados de Jesus, a sua linhagem, até Maria e até José. E Deus incluiu esses nomes por quê? Por que isso é importante? Primeiro, era importante receber essa genealogia como uma evidência histórica daquela promessa que Deus tinha dado a Israel desde a antiguidade, de enviar o Salvador. Mas também, além de ser essa genealogia uma evidência histórica a respeito de quem é Jesus, o Messias prometido, também essa genealogia apresenta os antepassados de Jesus e todos eles cometeram pecados e dependiam de perdão. Portanto, em segundo lugar, essa genealogia mostra o que o anjo vai dizer a Maria logo à frente, no verso 21, ou a José, de que Jesus viria para salvar o seu povo dos pecados deles. A genealogia de Jesus está repleta de nomes que estão presentes na narrativa bíblica, que a história é contada nas Escrituras, e a história destes homens e mulheres aqui, que aparecem na linhagem, antepassados de Jesus, todos eles são apresentados nas Escrituras com seus feitos, com a sua história de fé, mas também com seus pecados. Jesus é aquele que veio salvar o seu povo. Jesus é aquele que veio redimir aqueles que são pecadores. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Então, irmãos, à luz disso, nós queremos pensar algumas lições que o relato da genealogia nas Escrituras, especialmente a genealogia de Jesus, aqui, ela traz as lições que essa genealogia traz para nós. Em primeiro lugar, o registro da genealogia aponta ao fato de que ninguém é livre da sua própria história. Ninguém é independente no mundo, sem ligação com o que veio antes. Todos nós somos resultados de uma história antes de nós, e nós temos a nossa própria história, que nós construímos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com os nossos comportamentos. E o texto bíblico, ao registrar uma genealogia, uma sequência de pessoas, gerando outras pessoas, contendo a sua própria história, contendo seus feitos e dando resultados, consequências através dos seus fatos, dos seus atos, lembra para nós que a história é feita de fatos reais, fatos concretos, que estão registrados na história. Esses fatos são inegáveis e ninguém está à parte da sua história. Ou seja, o que você fez está feito. E o que você fez foi visto. O que você fez está registrado na história. O livro da nossa história, o livro invisível que está diante de Deus, contendo a sua história, registra todos os seus feitos.
E não somente isso, a própria maneira como Deus nos criou com a sua imagem e semelhança, a constituição do homem, ela também atesta a verdade da realidade histórica na nossa vida. Deus nos criou com a memória, e na nossa memória nós registramos os nossos fatos. Portanto, ninguém é livre da própria história, uma história que muitas vezes tem consequências, deixa marcas. Uma história dos nossos antepassados que muitas vezes tem influência na nossa própria vida. E é assim que às vezes as pessoas dizem, né? Você é muito parecido com o seu pai. Você está agindo igual ao seu avô. Nós não estamos isentos, independentes, afastados da história que nos precedeu e da nossa própria história que nós estamos construindo. Mas, em segundo lugar, o registro da genealogia aqui nos lembra também que ninguém tem uma história perfeita. Nós gostaríamos de que a nossa história fosse contada de tal maneira que nós parecêssemos verdadeiros heróis, verdadeiros deuses na terra. Agora imagina se a sua história fosse contada exatamente tudo o que aconteceu, todos os fatos. Nós lemos aqui o texto de Paulo aos Efésios, não sei se você prestou atenção num ponto. Ele diz que nós devemos nos afastar das obras infrutíferas das trevas. E o que as pessoas que estão nas trevas fazem em oculto só referia vergonha. Agora imagina as coisas que estão ocultas na nossa história. Essa genealogia, irmãos, apontando tantas pessoas com seus pecados, que a Bíblia, muitas vezes Deus fez questão de registrá-los, lembra que ninguém é perfeito, exceto um, que é Cristo, que é o Redentor da história, que é o nosso Salvador. Mas, a não ser Jesus, todos nós somos imperfeitos, somos pecadores. E essas pessoas que estão registradas na genealogia de Jesus são pessoas que têm grandes feitos na história, na obra de Deus, pessoas que têm exemplos belos, benditos de fé, uma fé verdadeira em Cristo ou em Deus, na promessa do Senhor, mas também pessoas que tiveram pecados. Mas, em terceiro lugar, esse registro da genealogia nos lembra que nós devemos considerar que é pela graça que Deus está sustentando a história. Se nenhum de nós é perfeito, se os homens e mulheres que passaram por este mundo, inclusive nós que aqui estamos hoje, não são perfeitos, não foram perfeitos, por que Deus manteve a existência? Por que Deus manteve a humanidade? Porque Deus não acabou imediatamente com tudo de uma vez. E a razão que diz por que Deus está sustentando a história, mantendo todas as coisas, é pela sua graça. É pela graça que nós estamos aqui. O fato de Deus registrar essas genealogias, mostrar homens e mulheres pecadores e trazer Jesus como Redentor, aponta para o seu amor por nós. Por isso João vai escrever algo que nós sabemos e que é maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, irmãos, Deus mostra a riqueza da sua graça. Se Deus fosse olhar os méritos do homem para manter a história, a existência, nós não estaríamos aqui. Mas Deus não olha para nós, e sim para Cristo. E Deus sustenta a história por causa dos méritos de Cristo, que é digno de abrir o livro. E nós estamos sustentados pela graça de Deus. Em quarto lugar, a genealogia, o registro, deve nos levar a considerar que é pela graça que não só Deus sustenta a história, mas se envolve com a história. Deus é um Deus que intervém na história, que age no meio do seu povo, que habita no meio do seu povo, que vem para morar juntamente com o seu povo. E por que ele faz isso? Pela obra de Cristo, pela sua graça, que nos alcança. Então Jesus entra na história, e o texto vai dizer isso para nós, não para usufruir algo na história,
mas para se sacrificar para viabilizar a nossa existência. Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Deus se envolve com a história, e Jesus vem para nos resgatar, mostrando o interesse de Deus por nós, apesar daquilo que somos e que a nossa história diz. Em Romanos 5:8, Paulo traduz isso para nós, dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto anuncia não somente que a obra de Jesus é o fundamento da salvação, mas também que é uma demonstração do amor de Deus por nós. Por isso ele se envolve com a nossa história. Em quinto lugar, o registro da genealogia afirma que Jesus vem estabelecer uma relação com a história da humanidade. Jesus veio criar um vínculo com aqueles que ele salva. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. E ao fazer isso, ele nos torna um povo seu, salvo, destinado a viver na presença dele, viver para ele. Jesus também nasceu num contexto histórico familiar, um contexto que é uma história de pecado, uma história em que há expectativa de salvação, uma história de um povo que vem fazendo sacrifícios e oferecendo sacrifícios a Deus por causa dos seus pecados, esperando que o perdão e a salvação venham para livrar totalmente do poder do pecado sobre a nossa vida. E Jesus vem estabelecer essa ligação eterna com eles e conosco. Jesus não tem pecado, ele é perfeito. E ele não estabelece essa ligação se identificando com o pecado deles, mas sim como uma resposta de Deus à necessidade deles. Jesus é o nosso Salvador. Em sexto lugar, o registro da genealogia deve nos levar a compreender que em Cristo nós temos uma nova história. Em Cristo nós temos uma nova história. Jesus é o Redentor, aquele que apaga os nossos pecados. Jesus é a esperança que anuncia para nós uma nova vida. Jesus é o segundo Adão, como Paulo diz, um novo representante para a humanidade que aponta para uma nova história. Enquanto no primeiro Adão, Paulo diz que todos caíram, todos morreram, perderam o direito à vida por causa do pecado. No segundo Adão, que é Cristo, nós alcançamos o direito à vida eterna. Jesus aponta uma nova vida para nós. E em Cristo todas as coisas serão refeitas. Não há mais condenação pelo pecado, não há mais força de acusação contra nós, e a morte não tem mais a última palavra. E em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. A vitória que nós temos em Jesus, que diz que mesmo aqueles que morrerem em Cristo, certamente um dia viverão, serão ressuscitados pela sua vinda e a palavra do seu poder. Em Cristo nós temos uma nova história. Eu queria deixar dois pensamentos, duas aplicações dessas verdades sobre a genealogia registrada aqui nas Escrituras. Em primeiro lugar, que à luz da graça revelada em Cristo, da nova vida que nós temos nele, nós não podemos mais deixar que a nossa história nos defina negativamente, e sim aprender com ela para viver melhor. O que eu quero dizer é o seguinte: você viveu a sua história com pecados, erros, tropeços, mas você não está mais preso a isso. Em Cristo você foi liberto da culpa dos seus pecados e você é liberto realmente do poder do pecado sobre a sua vida. Por isso você não precisa mais viver nos seus pecados,
Você não precisa mais viver escravizado. Você não precisa mais viver nem com a sombra destes pecados, mas você pode, a partir de agora, entendendo a graça de Deus em Cristo Jesus e a libertação das culpas que nós carregamos até o encontro com Jesus na nossa história, nós podemos agora viver uma nova vida, como filhos de Deus. Em segundo lugar, uma segunda aplicação, que a história familiar evidencia a importância do testemunho e do comprometimento com a nova vida como cristãos. Se a herança que nós temos na história influencia a nossa vida, e muitas vezes nós ouvimos: você está igual ao seu pai, você está agindo igual ao seu avô, ou você está fazendo igual ao seu tio, está fazendo igual ao seu irmão. Se essa herança histórica traz influência, e realmente traz, a nova vida que nós temos em Cristo, ela acentua que nós temos a responsabilidade também com a criação de uma nova história que deixa um legado para os outros, um testemunho de servos de Deus. Assim, a pergunta é: se você hoje é um cristão, qual é o testemunho que você deixa? Que influência a sua história gera nos outros, nos seus filhos? Que influência a sua história gera nos seus netos? Que influência a sua história e o comprometimento que você tem com Cristo gera nos seus conhecidos, nos seus vizinhos? Nós, irmãos, precisamos também, com essa nova vida em Cristo, entender que nós temos uma nova história e que nosso legado nessa nova história importa e faz diferença. Faz diferença. Impacta em vidas, impacta nas nossas famílias, impacta nos nossos relacionamentos em geral. Tem uma história até conhecida de uma comparação feita entre Jonathan Edwards e Max Jukes. Não sei se você já ouviu essa história, mas nessa comparação biográfica, eles relatam alguns dados muito interessantes do legado, da importância do comprometimento histórico de uma pessoa que anda com Cristo. O Jonathan Edwards foi um ministro, um pregador norte-americano, e seu ministério está dentro de um contexto de um grande avivamento nos Estados Unidos. O Edwards tomou a resolução firme na sua vida de obedecer a palavra de Deus, e foi feito um levantamento de 5 gerações na sua árvore genealógica, registrando a sua genealogia, e chegou-se ao número de 1.394 descendentes em 5 gerações. Destes, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 foram senadores nos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores universitários, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, houve governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. Dentro desse levantamento na história de Edwards, foi destacado que os descendentes dele não custaram nem $1 para os Estados Unidos, de ajuda, de saúde ou de gastos com segurança pública. Enquanto isso, Jukes, o famoso ateu da época contemporânea de Edwards, ele viveu o oposto. Levou uma vida ímpia, cheia de vícios, casou-se com uma jovem também cheia de problemas, vícios, não teve boa relação com a esposa e os filhos. A descendência até a 5ª geração contou 540 descendentes, desses 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, pelo menos 7 assassinos, 100 alcoólatras, mais da metade das mulheres, segundo esse levantamento, se envolveram com prostituição. Os descendentes de Jukes custaram aos Estados Unidos, dentro desse levantamento biográfico, $1.250.000. O Salmo 112, irmãos, diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor,
e se compraz os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Nós vamos levar a sério a nova vida que nós temos em Cristo, a história que nós estamos escrevendo hoje. Jesus nos liberta da velha vida, apaga os nossos pecados, redime a nossa história, nos liberta do poder escravizador dos vícios e nos dá uma nova vida, é a chance de construir e escrever uma nova história. Como você está fazendo isso hoje? Eu queria dizer para você olhar para Jesus, para você realmente confiar na nova vida que Cristo oferece a você, para você realmente depositar a confiança do perdão e da redenção no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. É por causa disso que Paulo escreve em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, seus pecados, perseguição contra a igreja, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Também Paulo, em 2 Coríntios 5,17, disse: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jesus muda a história, apaga os pecados e dá uma nova vida. Nós possamos olhar para Jesus. Amém? Deus Santo, te agradecemos, ó Pai, por esse momento precioso de culto ao Senhor. Continua, Pai, dando a Tua bênção à Tua igreja. Nossos tempos de ajuntamento sejam tempos de riqueza espiritual, de alegria na presença do Senhor, de júbilo, de adoração verdadeira, Senhor. Teu Espírito possa manifestar no nosso meio, limpando, ó Deus, a nossa vida, endireitando o nosso caminho, para sermos sempre agradáveis a Ti. Recebe, ó Deus, o nosso culto nessa noite, a nossa adoração, o nosso cântico, os nossos clamores. Continua, Pai, aplicando a palavra do Senhor à nossa vida e possamos sair realmente, ó Deus, com essa certeza impressa na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, de que nós temos uma nova vida em Jesus e de que essa nova vida traz coisas novas e boas e maravilhosas, porque a Tua vontade para nós é boa, agradável e perfeita em Cristo Jesus. Sê com o Teu povo durante essa semana, dirige os nossos passos, sê conosco, ó Pai, conduza-nos em todos os nossos caminhos e tudo, ó Pai, seja conforme a Tua vontade para a Tua glória. Irmãos que vão viajar ou já estão viajando, guarda todos, ó Pai, livre dos perigos na estrada, dos que vão ficar, ó Deus, nos seus afazeres, ser com cada um, dando sabedoria, dando a direção, dando força, dando saúde, vitalidade, para realizar toda a sua obra, cuidar da sua casa. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão, dá-nos a Tua bênção nessa noite. Nós agradecemos, louvamos e pedimos no nome santo e glorioso de Cristo Jesus. E, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor perfeito do Deus e Pai Todo-Poderoso e a comunhão preciosa, consoladora do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus aqui e em toda parte deste mundo, hoje e sempre. Amém. Amém.